Amém. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Todos confortáveis. Amém. E todos cumprindo o decreto municipal de número 32.580, instituído no município, mantendo a sanitização e os cuidados em prevenção à Covid-19. Né? É uma noite de renovo. É uma noite que o evangelista Marcelo Calixto retorna às atividades dentro do templo, mas não negou o serviço na palavra de Deus lá fora. Porque nós somos chamados para fora, né? E estamos de volta, sendo usados por Deus e deixando ser usado pela palavra que nos renova todos os dias, a cada manhã. Todos fiquemos de pé. A palavra de Deus que será ministrada nessa noite está contida no livro do Êxodo, capítulo 14, versículo do 1 ao 4 e complementando com o 14. Livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 1 ao 4 e complementando com o versículo 14, amém? Diz assim a palavra do Senhor dos Exércitos. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis ao campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e sereis glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Versículo 14. Obrigado, minha irmã. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Repita comigo. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Deus, em nome de Jesus, essa tua palavra revelada nessa noite, e que possamos aprender da postura do verdadeiro e leal cristão, e que está contido no livro de Êxodo. Deus, em nome de Jesus, que possamos saber a postura e saber quando é o nosso momento de agir e esperar no Senhor. Amém. Em nome de Jesus, podem todos se sentar. É costume aqui no nosso convívio, no nosso templo, ao entrar o pregador e subir ao altar, entoarmos aquele hino, né? Pare um instante, reverência no lugar. E nós sentimos que Deus quer falar, né? Mas eu queria chamar a atenção em um detalhe, que no versículo 14 é algo que Deus tem a falar em particular, e que eu já vi as pregações serem feitas, mas o versículo 14 em especial trouxe várias lições em apenas um versículo. O versículo 14 diz assim: O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Quando nós estamos na presença de Deus, meus amados, é necessário emprestar os nossos sentidos e todos os nossos sentidos, não só apenas alguns, mas todos os nossos sentidos, em reverência a Deus. A partir do momento que passamos por aquela porta ali e adentramos a casa do Senhor, que é a casa de oração, torna-se necessário a postura de reverência a Deus. Quando nós vamos enfrentar uma entrevista de emprego, por que é que nós obedecemos a recomendação de desligar o celular? Por que é que nós obedecemos quando a pessoa diz que
o entrevistador pede para que seja desligado o celular e ele quer a sua atenção e você aguarda o momento de falar e fala. É necessário também a reverência na casa do Senhor. E digo mais, reverência com respeito temente. Eu consultei o conceito da palavra reverência e está escrito assim: movimento do corpo para saudar profundamente. É a atitude respeitosa daquele que demonstra estima ou reconhecimento. É um respeito profundo e temente. Então é necessário adentrar a casa do Senhor e ter reverência no lugar. Quando Deus pede para que tenhamos reverência, a reverência você só tem a alguém que é mais importante do que você e que você tem profundo respeito. Quando você demonstra respeito, em especial ao respeito à casa de Deus e ao próprio Senhor, você tem facilidade de emprestar todos os seus sentidos quando é ministrada a palavra. E facilmente você absorve a mensagem que é pregada no altar. Deus, nesse momento, quer que façamos uma análise e, nesse momento de pandemia, quer que revejamos as nossas posturas de adoradores. Que Ele ache em mim e ache em você e continue achando verdadeiros adoradores. Quando nós reverenciamos e prestamos todos os nossos sentidos, como disse anteriormente, ao ouvir e prestar atenção na bênção que Deus tem para nos dirigir, nós desejamos e deixamos Deus pelejar a peleja que não é nossa. Quando Deus, através da atitude de Moisés, diz que o Senhor pelejará por vós, ou seja, por mim e por você, a nossa postura é deixar Deus agir e nos calar. Meu amado, não deixe que qualquer tipo de evento venha te tirar da presença de Deus. Não deixe que qualquer tipo de situação possa tirar você da concentração de ouvir a palavra de Deus quando está direcionado ao seu coração. Quando Deus se faz presente aqui no altar, Ele já chegou primeiro antes de mim do que você. Quando você entra por aquela porta ali e se presta a ouvir a palavra de Deus, use isso e faça de verdade. Use e faça isso de verdade. Porque Deus quer de nós a atenção de alguém que é muito mais importante do que nós, e Ele é. Os versículos iniciais serviram para nos dar suporte e entendimento para entender o versículo 14. Deus, se vocês prestarem atenção, mais especificamente no versículo 13, vocês vão perceber um cuidado especial do Senhor com o povo de Israel em especial. Quando Deus fala aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, tem um detalhe especial que me chamou a atenção e me exigiu uma pesquisa mais profunda. Quando Deus quer livrar os filhos teus de uma grande batalha, de uma grande tribulação, de uma grande luta que está sendo investida para o povo dele, Deus faz você acampar em lugar onde Ele lhe dá o suprimento. Quando Deus pede aos filhos de Deus, aos seus filhos, aos filhos de Israel, para que se acampassem no mar, é porque Ele já estava pelejando a peleja que não é nossa. Ele pediu para que o povo se acampasse diante do mar, porque Ele garantiria, minha pastora, a subsistência de alimento. Você já pararam para observar isso? Quando Deus tira o povo do Egito e coloca diante do mar, é porque ali tem campos onde eles pudessem adquirir o alimento e no mar tem peixe. Eu pesquisei e verifiquei que a alimentação baseada em peixe é uma alimentação que traz essencialmente um material chamado fósforo. E o fósforo serve para o nosso raciocínio e intelecto. O elemento fósforo contido nos alimentos serve para trabalhar a nossa mente e nós temos ideias
e raciocínios fáceis. Eu sempre ouvi falar isso na minha infância, mas não entendia. E, particularmente, sendo baiano de verdade, eu sinto falta de nós, baianos, não nos alimentarmos de tanto peixe. Nós temos o maior litoral brasileiro e eu não vejo tanto alimentação baseada no peixe, pastora. Então, em especial, deixando esse detalhe, Deus, quando colocou o povo de Deus, o seu povo, os filhos de Israel, diante do mar, Ele garantiria a provisão de alimentação por peixe. Deus é um Deus zeloso. Então, quando Deus quer que nos calemos, é porque Ele está, como disse anteriormente, lutando uma peleja e pelejando por algo que não é uma peleja nossa, a peleja é dele. Deus age quando não está em nós a capacidade de agir. Mas enquanto Deus estiver agindo, é necessário da nossa parte reverência, esperar a Deus agir, porque a vitória é garantida. Mas eu lhes pergunto com uma certa veemência: Deus existe para nos servir? Sim ou não? Não. Deus não existe para nos servir. Quando Deus disse que tiraria o povo dele das mãos de Faraó, ele estava tirando o povo de Faraó, mas por um outro motivo. Não que ele não se importasse com o povo que estava sofrendo escravo ali, não. O que motivou Deus a tirar o seu povo de lá é porque existia idolatria em cima de um homem chamado Faraó. E Deus quer apenas a glória para ele. Ele é o único digno de glória. O fato do povo de Deus ser tirado do cativeiro foi uma consequência da ação de Deus em acabar e exterminar com a idolatria de Faraó. Quando o povo de Deus se coloca em oração, Deus é presente. Quando o povo de Deus deixa de fazer as orações, Deus é Deus e se mantém presente. Só apenas com um detalhe: quando você deixa de orar, esse relacionamento fica um tanto fragilizado, porque é na nossa oração que nós apresentamos um relacionamento profundo com o Pai. É na oração que nós apresentamos as nossas necessidades que Deus quer ouvir dos nossos lábios. Não que Deus não conheça as nossas necessidades, mas Ele conhece. Mas é necessário que oremos e oremos sem cessar. Agora há pouco mesmo, nós oramos pela irmã Liliane, alvo de nossa oração especial nessa noite, pelas palavras da nossa abençoada pastora. É necessário orar, interceder pelos outros. A importância de orar pelos outros é algo essencial no meio do povo de Deus. Orai sem cessar, meu irmão. Orai sem cessar, minha amada. Orai sem cessar, porque os frutos da oração são algo que nos envolve e nos faz verdadeiros adoradores e verdadeiros discípulos, porque Jesus o faria. Jesus orou até no momento que foi entregue no Getsemane. Por que nós deixaríamos de orar? Oremos sem cessar. Deus mostrou anteriormente que Ele, ao tirar o povo dele do cativeiro, Ele colocou diante do mar e deu a provisão de alimento. Mas o milagre, como eu falei anteriormente, não foi simplesmente a libertação do povo. Foi a extinção da idolatria que estava incomodando a Deus e ainda hoje incomoda. Mas Deus é um Deus tão cuidadoso que o próprio Senhor Jesus disse no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo 34, ele disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha esconde os pintinhos
debaixo das asas. Deus tem cuidado de cada um de nós. E quando Deus cuida, Ele é capaz de pelejar a peleja que não é nossa. Então, quando Deus pelejar por uma causa que você acha que não conseguirá vencer, entregue essa causa na mão do Senhor e Ele o fará e garantirá a vitória. O interessante é que as pessoas estão invertendo as ordens, meus irmãos. As pessoas acham que Deus é o seu servo. Não. Por isso que eu perguntei anteriormente. Deus foi criado e Deus foi feito para nos servir? Não. Nós fomos feitos para sermos adoradores dele. A ordem é inversa. Nós fomos feitos para adorá-lo e orar sem cessar. Então, a situação é: coloquemo-nos como verdadeiros cristãos, dispostos a pelejar quando estamos solicitados, mas deixe Deus agir a peleja que não é sua. Deixe Deus fazer, e quando Deus fizer, cale-se. Deus já havia informado a Moisés que endureceria o coração de Faraó de tal forma que tivesse voltado para si a glória da qual apenas ele é digno. Aí eu vejo, meus amados, uma situação interessante. A pessoa, quando está num estado de raiva tal e muito intenso e de grande intensidade, a pessoa não articula bem as ideias. Então, quando Deus disse que endureceria o coração de Faraó, ele criou uma circunstância para que as ideias de Faraó fossem frustradas. Vocês já pensaram nisso? A pessoa, quando está de cabeça quente, a pessoa não articula bem as ideias. É necessário domínio próprio para quando você elabora algo e objetiva algo. Então, Faraó, quando ele estava com o coração endurecido, ele enfureceu-se de tal maneira que todos os planos dele foram frustrados. E vocês verão nos versículos seguintes. Ele teve o comprometimento de todo o seu andamento, de todo o seu objetivo. Qual era o objetivo de Faraó? Deixa eu beber um pouquinho d'água. Faraó teve o coração endurecido e as ideias lhes faltou. E aí eu fico vendo, meus amados, as pessoas se descabelando porque não tem o dinheiro para pagar a fatura. As pessoas ficam desesperadas por algo que elas pensam que está lhes perdendo o controle. E se você perder o controle, você não pensa. Uma vez que você deixa os problemas tornarem-se maiores e serem senhores da sua vida, eles serão. Mas quando você coloca todo o seu conhecimento e toda a sua fé depositada apenas no único Deus, você goza de paz e plena paz. Tem um hino que eu ouvi, e é um hino maravilhoso, até para fazer uma capela. Ele diz assim: paz, doce paz, transborda em meu coração, Santo Espírito, derrama a tua unção. Paz de espírito posso sentir, és o começo, meio e fim. A minha vida entrego a ti, és o mais importante para mim. Quando você goza de paz, você articula bem as ideias, e quando você deixa a verdadeira paz tomar conta do seu coração, Deus estabelece com você uma relação especial e deixa derramar todas as bênçãos que lhe são direcionadas. Então tome posse. Se você veio aqui nessa noite em busca de uma paz e doce paz, receba a paz de cura, a paz que liberta, a paz que renova, a paz que transforma o nosso entendimento, a paz que excede todo o entendimento.
As situações que tentam tirar a nossa paz são várias. No nosso dia a dia, na nossa família, no trabalho. Essa semana eu fui surpreendido com uma situação que tentou me tirar a paz. E é sempre bom enriquecer com testemunho, minha pastora, porque isso administra e motiva paz nas pessoas, experiência de vida. Porque é muito fácil falar da vida dos outros, né? Mas vamos falar da nossa mesmo. E em especial, passei por um momento que tentou me tirar a paz. Eu essa semana estava trabalhando em regime home office. A empresa estabeleceu um período em que uma semana você trabalha em casa e a outra semana você trabalha fiscalizando serviços na área, né? Eu trabalho em área industrial. E essa semana eu tinha planejado todas as minhas atividades para não precisar sair de casa. A empresa, com esse momento de distanciamento social, a empresa limitou a quantidade de pessoas que estão se prestando em serviço externo e também a quantidade de recursos, de veículos, de ferramentas. E essa semana eu fui solicitado para fazer uma fiscalização de um serviço em campo, mas eu não tinha preparado o meu ferramental e o meu veículo. Eu parei e falei com a minha esposa, eu fui solicitado para fazer um serviço em Camaçari, mas eu não estou preparado. Eu quero servir ao meu coordenador, eu quero atender a solicitação dele da maneira como se estivesse servindo ao próprio Deus, porque a palavra diz isso, mas eu preciso dos recursos para fazê-lo e fazê-lo bem. Quando eu pensava que algo ia surtir ao contrário das minhas expectativas, eu recebi uma ligação na tarde daquele dia, dizendo que eu não precisava mais ir. Porque os recursos já tinham sido direcionados para outro colega e aquela tarefa não deixaria de ser feita. Eu não precisava mais ir. Mas eu estava quase perdendo a paz porque a quantidade de veículos que tinha era muito pouca, a quantidade de recursos era muito pouca. E eu sou uma pessoa, eu não sei se é uma virtude ou se é um defeito, mas eu gosto de fazer as coisas com muito empenho, eu gosto de fazer tudo com perfeição. Eu não gosto de fazer nada meia boca. Então, quando me veio essa demanda, eu me preocupei logo com os recursos, irmão Daniel. Mas aí eu pensei e lembrei de um Deus a quem eu sirvo. E um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Como é que você pode falar aqui no altar, para um grande público, fala da sua vida, fala de um Deus que tanto maravilhas faz por mim e por você, e nessa hora você perde o domínio? Não. A hora é essa, não, espere um pouquinho, eu vou agir por você. E assim Deus fez, mandou a ligação para mim e disse, não, olha Marcelo, você não precisa mais vir não, já tem um outro funcionário que vai no seu lugar e vai garantir todos os recursos, glória a Deus, e eu senti paz. Parece um detalhe pequeno, mas como eu falei para vocês, quando você não está em paz, você não tem domínio, você não tem centralização das ideias que você deseja consolidar. Então é necessário ter paz, domínio próprio, quando a situação tentar lhe levar para um lado obscuro. Entregue nas mãos do Senhor, confia nele, o mais o fará. Deus é um Deus grande, Ele peleja a peleja que não é minha. E pelejou, conseguiu os recursos e me trouxe paz. E eu segui com minha atividade, glória a Deus. Então, meus amados, façam o que está no seu alcance. E façam com empenho. Façam de maneira maravilhosa, porque é assim que Deus espera que sejamos enquanto servos de um coordenador, servo de um supervisor, obedecendo a hierarquia na igreja, ao presbítero, à pastora. Faça bem, faça com dedicação, porque isso garante um galardão que está esperando por cada um de nós naquele dia, quando se fizer chamada. Naquele dia da chamada final, eu quero estar lá, estarei lá e vocês também estarão. E nesse dia será repassado todo o relatório do que fizemos. Você tem algo para entregar?
Você não vai chegar lá na glória de mão vazia, vai? Vai não. Cada um de nós tem uma coroa garantida. E vivemos com o especial Deus para dias e dias de glória e de delícias. Amém? Então, quando Deus age, é hora de se calar. Mas eles não fizeram. A palavra de Deus disse que quando Faraó descobriu que o povo de Deus estava fugindo, o coração dele se endureceu e ele foi bombardeado de palavras negativas. Dizendo no popular, os servos disseram: não, nós vamos deixar o povo de Deus fugir? Quem irá nos servir? Começaram a apertar a mente, encher a mente de Faraó. E foi aí que a derrocada de Faraó. Quando você não planeja bem algo, pode ter certeza que existe uma grande probabilidade daquele seu objetivo ser frustrado. Faraó endureceu o seu coração, foi atacar o povo de Israel, mas ele não conhecia o Deus a quem eu sirvo e que você serve. A derrocada dele foi fruto de uma precipitação e fruto de um mau planejamento. Quando você desejar fazer algo, qualquer coisa, um planejamento, algo que você seja, que necessite, por exemplo, um financiamento de um apartamento, uma compra, né, de um veículo, ou qualquer coisa que você tenha um objetivo especial, procure planejar para que você não seja frustrado. Quando você se empenha e você se dedica a fazer um planejamento bem executado, tudo te vai bem. Infelizmente, nós sofremos num país em que a educação não nos motiva a sermos planejados. Nós aprendemos que devemos respeitar a pátria, aprender o hino, respeitar as leis, respeitar o professor, aprender matemática, saber ler e escrever, saber interpretar texto, mas nós não temos educação, nós não fomos educados na grade da escola a sermos planejados. Nós simplesmente vivemos a onda do momento e se der certo, glória a Deus, se não der, glória a Deus. Não, não é bem assim não. Nós temos que fazer algo bem planejado, tem que ser algo bem meticuloso, de maneira que você não lhes falte recursos e não falte a sua motivação para atingir aquele fim especial, aquela finalidade especial. Então saíram todos, a palavra de Deus diz que saíram todos os cavaleiros de Faraó e todo o povo a perseguir os filhos de Israel. Mas a palavra de Deus diz que os filhos de Israel saíram com alta mão. Ah, glória a Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa nessa noite. É a alta mão do Senhor que garante e nos dá vitória. É a alta mão do Senhor que lhe dá livramentos vistos e não vistos. É a mão do Senhor que faz um engarrafamento, por exemplo, mudar a sua rota de algo que tinha uma investida para a sua vida. É a mão alta do Senhor que deu a provisão ao povo de Israel e eles passaram o Mar Vermelho a pés secos. Então, creamos que Deus é capaz de nos abençoar, basta que o reverenciemos. Mas sabe o que é que está acontecendo? O povo está murmurando. O povo quer alcançar algo, quer ver uma bênção acontecer na sua vida, mas não espera Deus agir. Quando você reclama da demora do resultado da peleja do Senhor, prepara o seu ouvido aí. Quando você reclama, você murmura. E quando você murmura, existem duas situações que são marcantes no murmurador: falta de fé e desrespeito. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O murmurador não tem fé. A palavra de Deus diz que quando devemos adorá-lo respeitosamente. O que foi que eu falei agora há pouco?
no início da pregação. Devemos ter reverência. Então, quando você reverencia a Deus, você mostra respeito. Não murmuremos quando algo não está chegando no nosso tempo. Porque Deus sabe o tempo oportuno da bênção lhe alcançar. Deus está lutando aquela peleja. Detalhe, perceba que eu estou repetindo a palavra peleja. Deus está lutando a peleja que não é minha e nem é sua. Espere, aguarde e espere apenas e tão somente no Senhor, e a vitória o alcançará. Mas Moisés, ao ouvir a murmuração do povo, orou a Deus. Apresentou a Deus as petições do povo, e então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então, amados, o Senhor faz tudo com propósito. Quando está na nossa capacidade de Deus fazer, Ele age e nós o reverenciamos. Mas quando Deus dá ordem para que o povo marche, aí entra a minha capacidade e a sua de pelejar. Quando Deus peleja a peleja que não é nossa, nós esperamos a ordem. Oramos, intercedemos, esperamos, porque de alguma forma Ele vai chamar a mim e a você para batalhar. Quando você lê apenas o versículo 14, você pensa que o povo apenas só ia ficar esperando, né? A primeira impressão que eu tive foi essa. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Quer dizer, Deus, vou deixar Deus lutar e vou ficar aqui no meu comodismo. Não. Quando Deus diz que é para você calar, é para você prestar atenção nas maravilhas que Ele está promovendo e aguarde a sua vez de agir. E foi nessa hora. Versículo 15 diz que o povo de Deus marchou e a partir daí houve bênção, houve fé, reanimou-se a motivação naquele povo que murmurava. Houve uma transformação de postura naquele povo que murmurava e aquele povo tornou-se um povo vitorioso, porque deu ouvidos ao chamamento do Senhor. Você está prestes, está preparado a agir no chamamento do Senhor? Estamos preparados? Quando se fizer a chamada, lá estaremos? Sim, glória a Deus, sim, irmãos. Quando se fizer a chamada, lá estaremos, porque nós damos ouvidos a Deus e nós estamos preparados. Quando eu disse que Deus teve o cuidado de colocar o povo à beira do mar, Ele garantiu o alimento e pediu para que o povo marchasse porque eles já estavam alimentados. Deus deu a provisão de alimento para que o povo, na hora de marchar, tivesse capacidade de marchar, tivesse alimentado, preparado, e quando você marcha, quando você entra na seara que Deus preparou, por ordem dEle, por determinação dEle, você é vitorioso, você se sente participante da vitória que era só de Deus, agora é dEle e sua. Então, amados, o Senhor faz tudo com propósito. E nessa noite, eu gostaria que nós reconhecêssemos qual é a minha postura e qual é a sua postura diante de Deus. Quando Deus estiver agindo, cale-se, reverencie, desligue o celular, não faça conversa paralela não, porque essa conversa é na vertical. É com Deus a quem você está reverenciando. E nessa noite, eu quero dizer para vocês que há tempo para que você seja grato a Deus, que lutou a peleja que não era minha, que não era sua. Pois nessa noite ainda é o tempo da salvação. Se você veio aqui atrás de um Deus que peleja e é um Deus que combate todas as investidas, todas as hostes do inimigo que estão direcionadas para a minha vida e para a sua, entregue-se a Ele. Então eu pergunto, nessa noite existe alguém que gostaria de fazer uma reconciliação com o Senhor e receber da parte dEle um renovo, nem que seja um renovo na saúde,
Nós oramos pela irmã Liliane e oramos pela irmãzinha Mariana. Nessa noite existe alguém que quer fazer um renovo ou quer participar, ser participante desse grande batalhão de Cristo? Eu pergunto se alguém existe a necessidade de ter a transformação na mente, na nossa postura, porque Deus está preparado e peleja a luta que não é minha, não é sua, mas quando Ele pede para que você agir, para que você haja, você é um verdadeiro vencedor. Então, não tendo as pessoas que queiram receber a oração, eu agradeço a Deus a oportunidade e agradeço nesse momento a grande satisfação de retornar ao altar do Senhor e fazer o papel do evangelista, que é explanar a boa nova que vem de Deus. Eu passo a palavra à pastora e fico feliz pelo retorno. Para a glória de Deus. Amém.